Olá, amigos, bom dia! Bora para mais uma reflexão? Vamos ver o pessoal chegando aí. Cadê minhas lamparinas, minhas luzinhas? Bem-vinda, Beatriz! Bom dia, jovens de Arimateia! Esperar o pessoal ir entrando. Esperar mais uns minutinhos aí para o pessoal chegar. Hoje nós vamos fazer a reflexão do capítulo 29. Deixa eu já até colocar aqui. Bom dia, Luísio. Bem-vindo. Deixa eu só ver se eu consigo colocar o tema aqui pra gente. Tem vezes que o Instagram dá umas travadas aqui nos comentários. Agora foi. E hoje nós teremos convidada. Deixa eu já chamar a nossa convidada aqui que eu vi que já entrou. Olá, bom dia. Bom dia, Valéria, tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Gente, quem não conhece a Bom dia a Valéria, todos. Valéria, se puder comentar um pouquinho sobre o seu trabalho antes da gente começar? Claro, é um prazer, Monique, estar aqui. Eu estou representando aqui os jovens de Arimateia, que é uma cidade mineira de Timóteo, da cidade de Timóteo, da região do leste de Minas. E a gente faz alguns trabalhos. A mocidade estava meio borocochô, então a gente veio recomeçar com o Instagram, né? Aproveitou a pandemia. E a gente tem algumas atividades. E eu faço parte de uma dessas atividades, principalmente no mês das crianças, que a gente faz mais com evangelização infantil. Maravilhoso trabalho, e eu conheci, né, a Valéria através desse trabalho, né, da evangelização infantil. E foi no final de semana, Valéria, que eu estava ali mexendo no Instagram, procurando alguns perfis para ver o que eu ia assistir, que estavam passando ali ao vivo. E aí eu peguei você junto com a Fran, acho que de Ribeirão Preto, fazendo Aham. essa reflexão, né, através da evangelização. Então vocês fazem uma leitura com as crianças, né? E ali colocam as crianças também para refletir a respeito do evangelho. Eu achei maravilhoso. Muito bom trabalho. E aí, daí surgiu esse convite, né? Falei, deixa eu conversar com essa pessoa, trazer ela aqui para participar com a gente, né? Claro. O Evangelho no Lar foi algo assim que não é tão comum a gente trazer, por exemplo, na mocidade, né? Mais atividades de estudo, né? Outras coisas alternativas. Mas como a gente queria algo mais raiz, a gente procurou o Evangelho no Lar, porque é uma coisa que faz sentido para a nossa vida. A gente vê efeitos na nossa família, então a gente falou, é fundamental trazer. E aí veio o mês das crianças, não podia faltar as crianças no Evangelho, né? Às vezes alguns pais que começam no Espiritismo têm receio de trazer a criança, pela dificuldade da reflexão, mas hoje tem tantos livros, né, infantis, que trazem o Espiritismo de forma simples, né? Esse livro que a gente usa, que é o Meu Pequeno Evangelho, traz histórias da Turma da Mônica, então são até usáveis por nós, né, mais jovens, adultos, então é super acessível. Eu acho muito bacana porque fala de forma super lúdica, né? E as crianças conseguem interpretar, eu acho fantástico, assim. Então, já assisti, já tive a oportunidade de assistir outras crianças, né, participando lá no canal de vocês, dos Jovens de Arimateia, e acho muito interessante como é que eles fazem a reflexão, né? E a gente acha que a criança não consegue compreender as lições que trazem, né? E eles trazem de forma tão simples, tão clara e objetiva, né? O conhecimento que eles estão adquirindo ali através do Evangelho. Então, parabéns aí pelo trabalho. Bora para a reflexão? Bora. Então vamos lá, Obrigada hoje pelos elogios, a mocidade fica super imagina. feliz. É muito bom esse trabalho, a gente precisa propagar, né, esse conhecimento e essa divulgação do evangelho, porque tem muitas pessoas espíritas que ainda não fazem evangelho no lar, né? Ou não levam as crianças para evangelização, então a gente precisa realmente reforçar a importância, né, desse conhecimento, dessa base, né, para as crianças. Com certeza, Monique. E assim, quando a gente foi começar esse trabalho, né, que é mais online, né, na frente das câmeras, a gente percebeu isso na Casa Espírita. A gente ficou assim, meu Deus, que bom que a gente começou para essa base ser mais fortalecida, porque a evangelização é um dos trabalhos mais importantes, ao meu ver, né? A gente às vezes diminui a importância como uma mediúnica ou uma palestra, enfim, estudos complexos, mas
Jesus nos trouxe por parábolas, né? Coisas, conhecimentos tão complexos e a gente às vezes complica e às vezes o mais difícil é passar de forma simples. Então, é uma coisa a se pensar. Que bom que a gente está Exatamente. aqui hoje. Muito bom. Vamos lá, então, eu vou começar lendo o texto e a gente vai parando e fazendo a reflexão, tá bom? Então, é Fechou. 29º, né, capítulo do nosso livro, a gente vai falar da reunião pública do dia 24/4 de 59, e é uma reflexão de Emmanuel a respeito da questão 627, né? Então, quem tiver a oportunidade depois de ler a questão 627, ela vem falar, trazer, né, o Kardec veio questionar os espíritos justamente a respeito do porquê que surgiu o espiritismo, né? E aí ele explica aqui nessa reflexão a importância de deixar às claras aquele conhecimento de Jesus. Então vamos lá. Reconhecendo, embora, a alusão de Jesus aos povos de seu tempo, quando traçou a parábola do festim das bodas, recordemos o caráter funcional do Evangelho e busquemos a versão prática da lição para os nossos dias. Interessante que ele já traz aí falando sobre a questão da parábola do festim de bodas, né? E aí eu logo de manhã aproveitei, né, essa reflexão Excelente. para divulgar a parábola do festim de bodas, que muitas pessoas não conhecem, né, a respeito dessa parábola. Sim. E é interessante que ele vem fazendo essa conexão, claro que muitas histórias são dignas de fazer essa conexão, mas o Festim de Bodas, em especial, fala muito do Espiritismo, porque traz essa nova era, né? Esse trabalhador da última hora, que é também muito conectado à ideia do Espiritismo, né? Que o Espiritismo é novo, é mais recente, então tem super a ver. Eu ia só comentar um pouquinho, para quem não leu a parábola agora de manhã, um pouquinho do que é essa parábola, né? A parábola do festim de bodas, ela traz, né, um rei que convidou, né, algumas pessoas ali da cidade para as festas de bodas do seu filho, que ia se casar, né? E ninguém aparece nessa festa. Então ele convida todo mundo para a festa, faz aquele banquete e ninguém aparece. E aí Jesus quer, né, de alguma forma, fazer essa associação dessa festa de casamento, desse convite, né, de casamento, para os ensinamentos de Deus, né? Seja através do cristianismo, seja através do espiritismo. Quantas pessoas aí são convidadas a conhecer, né, esses ensinamentos e muitas vezes não aparecem na festa. E aí ele fecha, e aí o pessoal deve lembrar, né, com esse fechamento, que no finalzinho, quando ele tenta chamar todo mundo e ninguém aparece, né? Ele vai lá e chama outras pessoas que tinham menos posse, né? Que tinham menos recursos, e essas pessoas aparecem na festa. E, em especial, uma pessoa estava mal vestida nessa festa. E aí o rei pergunta para essa pessoa. Então o rei disse a esses servos, né? Por que você veio com essa vestimenta, né? E ele fica sem reação, sem resposta. E aí o rei disse: atai-os de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E aí essa reflexão, né, que a gente vem trazer aqui a respeito do cristianismo e do espiritismo. Por que o espiritismo surge aí, né, Valéria? Justamente para que as pessoas relembrem os ensinamentos de Cristo, né? Porque estavam sendo desvirtuados, e essa parábola tem tudo a ver com isso, né? Com certeza. E aí eu lembro que, assim, ele chamou de primeiro as pessoas que, em tese, estavam mais preparadas, que já eram imbuídas da vestimenta, né? Eles já eram ricos, já eram de posses. Então ele foi chamar algo mais próximos, né? Mas, na verdade, eles não aceitaram. Quem aceitaram é os que não tinham a vestimenta, tiveram que se vestir, ou seja, né, se purificar para ter contato com esse ensinamento, né? Uma metáfora. E aí, quando viu um ali, realmente que não estava com a vestimenta, não se preparou para a festa, ele falou: esse aí é um falso profeta, né? Aí ele teve que tirar da festinha que estava rolando. E muitos não Realmente. conseguem interpretar isso, né? Essa questão de, mas o que significa essa questão da vestimenta, né? E aí tá muito atrelado esse respeito de eu entrei na festa, eu entendi os ensinamentos, né? Então, quando você entende os ensinamentos, você está com a veste correta. Não é somente de aparência, né? De estar ali, mas não estar preparado. E é muito disso, né? Quantos de nós muitas vezes leem toda essa teoria e não conseguem colocar em prática? Então, acho que é esse o principal ensinamento aqui dessa nossa reflexão de hoje, né? E aí ele traz assim: compreendendo-se que todos os recursos da vida são pertences de Deus,
anotaremos o divino convite à lavoura do bem em cada lance da nossa marcha. Os apelos do céu, em forma de concessões, para que os homens se ergam à lei do amor, voam na terra em todas as latitudes, todavia raros registram-lhe a presença. Nossa, com certeza, né? E é engraçado que ele, quando ele fala assim, anotaremos o divino convite à lavoura do bem em cada lance da nossa marcha, que a gente nunca percebe, né? As pessoas estavam ali vivendo as suas vidas, cada um em um nível social de uma forma, e ninguém percebia, mas o Sé foi lá, cutucou, chamou, e ele sabia que eles iam ter essa capacidade de se vestir, eles iam perceber a importância dessa festa, dessa comida que ia ser servida, de cada prato, né? E o que não fosse preparado ia perceber pela vestimenta que ele não teria se preparado, né? E aí a gente às vezes não percebe esses chamados, né? A gente fica assim, meio perdido e não percebendo que está em todos os lugares, em todos os momentos. Interessante, porque a gente está passando por um momento agora que muitos podem interpretar como sendo um momento ruim, né? E para mim nada mais é do que um chamado, né? Esse momento de isolamento, esse momento de quarentena, de muitas vezes a gente parar para refletir, peraí, mas por que está acontecendo isso no mundo todo, né? Por que nós estamos aí em isolamento? Qual que é o sentido desse chamamento, né? Será que a gente não tem oportunidade de fazer algo novo, né? Então, assim como vocês aí, jovens de Arimateia, foram fazer um trabalho diferente, né? De mobilizar todo mundo para fazer a evangelização, né? De alguma forma se mobilizar para ajudar quem está aí, né? Nas redes sociais, passando uma mensagem. Quantos não conseguem entender esse momento, né? E buscar um conhecimento à luz da doutrina espírita, ou buscar, né, aqueles ensinamentos que estão ali na parábola de Jesus e fazer diferente, descobrir que ali é a oportunidade, né, esse chamamento de fazer algo novo, né? E fazer com o que tem, não precisa esperar, né? Eu acho que esse é o mais fundamental do pessoal que foi chamado de segunda vez, né? De terceira, na verdade. Foram dos chamados iniciais. E o pessoal foi com o que tinha. Não ficou pensando demais, né? Eles tiveram a vontade, o desejo de mudança, de estar presente e se despir, né? Ficar puro. Então, será que a gente não tem o que dar? Né? Eu acho que todo mundo tem o que dar. Eu acho que você concorda comigo, né? A Sim. gente pode, às vezes, não ter... Por exemplo, na minha casa espírita, não tinha muitas crianças para fazer evangelização. Por que não chamar outras crianças, né? O que nos prende hoje em dia? Não, nada nos prende, né? Por que não chamar e conectar todo mundo? Por que não, né? Então, acho que a gente tem que pensar, poxa, às vezes eu não, tá bom, não tenho celular, mas eu tenho a minha família, o que eu posso fazer com a minha família? O que eu posso fazer comigo? Não tenho ninguém, moro sozinho, o que eu posso fazer comigo? Acho que eu posso fazer uma reforma íntima. Então, acho que Exato. a gente sempre tem alguma coisa para fazer. Interessante isso que você trouxe, de, eu tô sozinho, o que eu posso fazer, né? Quantas pessoas deixam de fazer, por exemplo, o evangelho no lar porque são sozinhas, né? Ai, nossa, assim. Então, assim, importantíssimo. Eu morei muito tempo sozinha, né? E eu fazia, né? Eu marcava ali um horário, eu fazia em voz alta, né? Para de alguma forma eu também estar ouvindo aquilo que eu estava falando, mas eu fazia sempre minha reflexão. E tem muitas pessoas que usam isso como desculpa para não fazer, né? E eu acho que mais desafiador é quando a gente mora com alguém que não seja espírita ou que não compactue, sei lá, um marido, ou pais, irmãos, amigos, né? Fica aquela coisa. Faço faculdade ainda, então rola muito Sim. isso. A pessoa mora sozinha, e aí mora com um colega, e aí o colega não curte, e aí fica assim, será que eu faço? Não faço? E, gente, por favor, né? Não vamos dar essa desculpa. A Exatamente. leitura é sempre edificante. E nem que seja para fazer ali em voz baixa, né, num determinado ambiente da casa, né, porque muitas vezes a gente começa a fazer ali timidamente, e a pessoa começa a se interessar, né, ver que você faz todo dia naquele horário, quando você vê, você já está envolvendo todo mundo, né, naquele estudo. É isso aí. Há quem recebe o dote da cultura, bandeando-se para fileiras da vaidade. Quem recolhe a mordomia do ouro, descendo para antros da usura. Quem senhoreia o tesouro da fé, preferindo ajustar-se ao comodismo da dúvida malfazeja. Quem exige o talento da autoridade, isolando-se na fortificação da injustiça. Quem dispõe da riqueza das horas, mantendo-se no desvão da ociosidade. E quem frui o dom de ajudar, mobilizando-se no palanque da crítica. Nossa, ele traz tanta coisa aqui nessa reflexão, né, nessa parte.
muita coisa para nós. Eu achei E interessante às vezes a gente... quando ele traz a questão da ociosidade, né? Porque a gente reclama tanto que a gente não tem tempo, né? E quantos muitas vezes ficam nessa ociosidade, né? Sem praticar algo útil, né? Não só para a gente, mas principalmente para aqueles que estão ao nosso redor, né? E quando a gente procura, a gente sempre acha uma forma de ajudar, né? Sem dúvida, Monique. E aí eu fico lembrando do conceito de saúde, né? No Espiritismo, a gente tem o conceito de saúde no mundo material aqui, na medicina, que é realmente a gente estar, assim, bem com o corpo, não tem nenhuma patologia, mas é também uma relação corpo-espírito, corpo-mente. Mas o Espiritismo, ele traz uma nova versão de saúde, né? Porque a gente, além dessa conexão entre a mente e o corpo, essa saúde, essa falta de patologia, que seria a saúde, a gente, às vezes, doente, às vezes a gente está saudável, porque a gente está numa cura do espírito. Então, quando ele traz todas essas questões, né, de que seria uma patologia, por exemplo, eu não estou usando o meu tempo de modo correto, eu não estou usando a minha riqueza. Então, assim, é tudo uma falta de movimento, é tudo uma falta do que é o fisiológico, né, do que é o natural. Porque quando a gente está fora da lei divina, e isso é estar fora da lei divina, a gente acha o quê? É só falando mal do outro, só pensando em coisas ruins, mas não, né? Estar ocioso, não estar em movimento, também é uma forma de estar contra a lei, né, na natureza. E isso causa doenças, né? Isso é muito interessante. E muitas vezes as pessoas adoecem, né, justamente para dar essa pausa, né? Porque as pessoas estão tão agitadas, tão aceleradas, que esse momento de doença muitas vezes é para dar essa pausa e a gente fazer essa reflexão, né, que você trouxe. Interessante mesmo. Eu já tive É sempre um alerta. uma experiência de ficar doente, né? E aí eu ficava agoniada, porque eu fiquei, acho que 15 dias internada no hospital e eu não podia fazer nada, não podia nem circular no hospital, né? E aí eu queria fazer coisas, e aí eu lia livro, aí eu assistia TV, e aí tinha uma hora que eu falava, gente, eu não tenho mais nada para fazer. E aí eu percebi que aquele momento era um momento de reflexão, era um momento que eu precisava repensar a vida. Eu estava num momento tão acelerada que muitas vezes essas doenças surgem para justamente a gente se internalizar, né? E eu gosto muito de falar a respeito de solidão e solitude, porque é justamente isso. Muitas vezes a gente se vê num momento de solidão, que é aquela tristeza profunda de estar só, né, e de não aproveitar esses momentos, mas a solitude é isso, é quando você se vê sozinha e de alguma forma você aproveita aquele momento para fazer essa reflexão, para repensar a vida, para pensar em novos caminhos. Então só depende da gente, né? Solidão, fica em solidão quem quer, né? Muitas vezes a gente aproveita esses momentos de isolamento para também aproveitar e rever, né, as nossas ações, rever os nossos planejamentos de vida, pensar diferente, se modificar. Cara, isso é tão sério, porque quando a gente está nessa solidão, a gente não vê uma saída, né? E aí a gente entra num processo assim de automutilação muitas vezes, né? De às vezes não perceber a nossa responsabilidade. E a gente se perde nisso. O Espiritismo vem trazer assim, não, minha querida, isso aqui é você mesmo que tem que sair desse buraco, você tem que se encontrar com você mesmo, se autoconhecer, porque a gente tem muitas sombras. Não é fácil, não. É A gente isso até aí. tem um trabalho na mocidade de meditação, quarta-feira, Olha, além do evangelho. Que a gente faz a meditação com os jovens, mas no mês das crianças, fazendo com as crianças. E, assim, é desafiador, né? Mas é fundamental. É uma das formas, né, de se autoconhecer. Mas a meditação te traz ali para o momento presente. A ansiedade vem com aquela força, principalmente agora. E a gente está só, às vezes, né, na quarentena. E hoje um pouco menos, que alguns lugares estão flexibilizando. Mas é muito desafiador. Porque você se encontra naquele momento com tudo o que você não quer. Todos os pensamentos, todas as vontades, desejos. E você começa a perceber, gente, eu não consigo ficar comigo. Olha pra você ver. Né? é E na verdade verdade. nós somos sós, nós somos jogados aqui no mundo sem motivo aparente, e a gente tem que se descobrir sozinho. Então vamos aproveitar essa encarnação, né, gente? Tá todo mundo querendo ser regenerado. É isso mesmo. E quando você trouxe a questão da meditação, passou um filminho aqui na minha cabeça. Eu, desde pequena, sempre fui incentivada a fazer meditação e eu aprendi a fazer meditação na escola. Então, quando você falou de fazer meditação com as crianças, Que massa! foi muito, assim, tem tudo a ver com o que eu passei. Então, como eu sempre tive esse exercício de meditação na escola, né?
quando eu vim aqui para São Paulo, que eu morava em Minas também, né? Quando eu vim para São Paulo também tive meditação, tinha uma aula específica só para fazer relaxamento e meditação. E aí as Que coisas foram massa. se Como é que foi a encaixando tão experiência? certinho que para mim era assim, quando você é pequeno é mais fácil, né, você fazer esse exercício. Lógico que no começo as crianças começam a rir, né, até todo mundo conseguir se concentrar, é engraçado isso, mas acho que todo mundo passa por isso, inclusive os adultos, quando começam a fazer meditação. Porque existe essa questão da ansiedade, não conseguir ficar parado, né, e o pensamento tá ali o tempo todo, né, querendo trazer as coisas do dia a dia, né, e a gente acaba fazendo esse exercício e se acostumando a meditar, né? Então, é um exercício contínuo. E aí por conta disso, eu tenho muita facilidade em fazer meditação, mas quando eu falo de meditar para muitas pessoas, eu percebo que eles têm essa dificuldade de, eu não consigo fazer meditação. É utópico, né? Não consegue porque não persiste, porque sim, é um exercício, né? Então você tem que persistir em fazer isso. Isso me ajudou muito no trabalho que eu faço no Centro Espírita de Mediunidade, né? No grupo de orientação. Então você vê como a espiritualidade é maravilhosa, né? Foi me colocando já desde pequena para fazer esse exercício de ficar quietinha, de ficar, né, ali no estágio de meditação. E hoje eu faço inclusive para dormir. Então quando às vezes eu tô com dificuldade de dormir, eu ponho ali uma meditação guiada e fico fazendo exercício até eu conseguir dormir. Então me ajuda muito, né? E com certeza na mediunidade você precisa separar o que é seu, o que é do outro. Então, mediunidade está aí para isso. E te ajuda a Que massa saber sintonizar, disso, né? Monique. Ajuda a sintonizar, né? Então, ó, quase todos os detentores dos privilégios sublimes lhes compuscaram a pureza. Contudo, quanto mais se acreditam indenes de responsabilidade e trabalho, eis que surge o sofrimento por mensageiro mais justo, convocando bons e menos bons, felizes e infelizes, credores e devedores, vítimas e verdugos ao serviço da perfeição, e sacudidos dos refolhos do próprio ser. Os pobres retardatários anseiam libertar-se do egoísmo e da sombra, consagrando-se, enfim, à obra do bem de todos, em cuja exaltação é possível reter a celeste alegria. Interessante como ele fala que todos são chamados, né? E quando a gente olha ali, né, na doutrina espírita, de todos os exercícios que a gente tem ali nos centros espíritas, a gente vê todas as pessoas, de todos os gêneros, de todas as classes sociais, né, de todas as etnias. Então é interessante isso, né? O chamado é para todos, né? E quando ele fala que todos precisam trabalhar essa questão desse seu egoísmo e o seu lado sombra, é justamente para a gente lembrar que todos precisamos aqui trabalhar. Estamos aí no mundo de provas e expiações, né? E quando ele fala assim, consagrando-se, enfim, à obra do bem de todos. E aí eu fico pensando assim, né? A gente acha que a reforma íntima é só pra gente viver melhor, enfim, os ensinamentos do Cristo. Mas quando a gente percebe que a gente vive para o outro, eu gosto muito daquela frase. Ela é um pouco assim, extremista, mas quem não vive para servir não serve para viver. E aquilo, quando eu ouvi essa frase, assim, eu fiquei tanto tempo assim remoendo ela e pensando que na verdade, é real. Por exemplo, a árvore ela não dá frutos para ela se alimentar, né? Ela dá frutos para os outros. E então a gente precisa entender que a gente é só um meio. Às vezes a gente acha que a gente é o centro de tudo. Então a gente precisa entender essa nossa função de produzir para o outro e também de viver em comunidade e receber do outro. E aí quando ele fala que a gente se reforma, a gente tem que trabalhar isso para o bem de todos, faz muito mais sentido, né? A gente vive mais dentro da lei divina, né? Que é viver para o outro também. E você falou da casa espírita, que é muitas pessoas variadas, de muitas vivências diferentes. É interessante, porque, na verdade, assim, aprender espiritismo ou aprender alguma coisa, você pode ver palestra online, você pode estudar online, pode estar sozinha. Mas qual a função da casa espírita? Ela tem mais uma função social mesmo, de ter esse contato com as pessoas, de ter esse relacionamento, às vezes de ter uns friçons ali, mas conviver, né? E aprender. E tá ali na lei de sociedade, né? Existe essa necessidade dessa interação, né? E a gente falou muito de solidão, do isolamento, né? Então a gente sente falta, e mesmo agora que a gente está em isolamento, olha a necessidade que a gente tem de interagir, né? De conhecer pessoas de outros estados, de outros lugares, né? Isso é tão produtivo, a gente aprende tanto, né? Com essa troca.
Com certeza. A gente fica mais rico, né? Eu, por exemplo, não tinha percebido que o espiritismo tem nuances, tons diferentes, né, fora do meu estado, e tons bem diferentes. E que bom que tem esses tons, né? São interpretações, visões de uma mesma doutrina, Exato, para isso enriquecer, mesmo. né, o estudo. É isso aí. Entretanto, ainda aí repontam desditosos espíritos rebeldes, agressivos e ingratos. Para eles, porém, a vida nessa fase reserva tão somente a cessação do ensejo de avanço e reajuste, porquanto, né, jugulados pela própria loucura, são forçados na treva a esperar que o futuro lhe oferte ao caminho o tempo expiatório em cárceres de dor. Interessante também, né? Ele falar desses espíritos rebeldes e que, na verdade, o que acontece com esses espíritos que ficam aí estagnados, na verdade, eles ficam apenas estagnados, né? Eles não regridem. Ele reforça essa questão de que ainda terá a oportunidade desse reajuste. E ele fala ali, né, da loucura. É, é que nem aquela questão da solitude e da solidão, né? Você se coloca naquele lugar, mas você tem responsabilidade, né? De refletir. É muito difícil, né? Não é fácil, porque às vezes a gente não tem essa visão do todo, mas a gente tem que fazer esse exercício. O exercício é importante. A cada dia a gente tem uma nova oportunidade de exercitar, de ver a outra face da outra moeda, ver. A gente tem pessoas diferentes no mundo inteiro e todos são diferentes. E a gente tem a oportunidade de ver o diferente, entender o lado do outro. Então é muito interessante essa lógica divina de colocar todos diferentes no mesmo local. Às vezes a gente acha que é desafiador e é desafiador, mas a gente não pode ver como um problema, mas um desafio para a gente conseguir enxergar como ele enxerga. É verdade. E a gente fez uma reflexão, acho que faz uns três dias atrás, umas duas, três reflexões para trás, ele trazia exatamente isso, né? Você vai esperar o desencarne para tomar essa consciência do que você precisa mudar, né? A gente não pode esperar esse momento, a gente precisa aproveitar esse momento de encarnados, né? Que é aquele um segundo, como diz, não sei se foi André Luiz ou Emmanuel, que fala que é um segundo dentro da nossa jornada, né? Como espíritos. E aí a gente perde a oportunidade como encarnados Um de dia de fazer essa trabalho, né? diferença. Exato, exatamente. Daí ele conclui, né? Desse modo, se a luta vos concita a servir para o reino de Deus com aflição, presidindo os vossos novos passos, tende na paciência a companheira firme, a fim de que a humildade, por excelsa coroa, vos guarde o coração na beleza e na alvura da caridade em Cristo, que vos fará vestir a túnica da paz no banquete da luz. Olha que maravilhoso, né? Então aqui ele fecha com essa questão da parábola das bodas, né? Que a gente precisa vestir essa túnica, né, da luz, que é entender e interpretar todos esses ensinamentos, mas não só entender e interpretar e ter esse conhecimento na teoria, mas sim buscar a prática, né? E não deixar passar essa oportunidade. Essa parte me lembrou muito, né? Esse capítulo de modo geral, mas ontem eu fiz o Evangelho no Lar com uma criança também, a gente falou sobre pureza, é a Luísa. E assim, né, aquela questão de que as crianças vão entrar no reino de Deus, porque, né, venham minhas criancinhas, que ela tem essa pureza, então tenham pureza também. E aí a gente fica naquela, né, que pureza é essa? Eu achei Como uma ter essa graça que ela fez pureza? assim, eu não sou pura. Ela mesma É, falou, né? Muito ela tem bonitinho. 9 anos, ela falou assim, os meninos mais novos talvez, mas eu não tenho pureza, não sou pura. Aí eu fiquei Que assim, gente. engraçado. Olha como tem a consciência, né? É o Uhum. espírito aí milenar. A gente olha naquela imagem, né, de criança, e a gente esquece que ali tem um espírito milenar, que tem, né, que entende as suas imperfeições, que sabe, né, das suas questões, né? Uhum. E eu acho que como trazer isso mostra, é bom, porque é como se fosse um pensamento socrático, né? Você vai puxando da criança e ela vai soltando essas pérolas. E aí a gente vai colocando pra gente, né? A gente pensa, nossa, a criança pensa isso. Então, assim, a gente é muito. A gente não se isola tanto, né? Só eu sou assim. Então, a gente percebe que, na verdade, todos somos, assim, imbuídos dessas manchas, dessas dificuldades, e a gente tem que tentar essa pureza. Porque não é uma pureza assim, né? A historinha era do Cascão, que ele não queria tomar banho. Então não adianta tomar esse banho se você não querer passar a bucha, esfregar, tirar a sujeira. Porque às vezes você acha que tirando
essa sujeira, você vai deixar de ser você, sabe? Tem coisa que é tão nossa, que você fala, nossa, eu não vou deixar de ser, não vai deixar de ser eu, né? Eu vou perder uma parte tão essencial de mim, que parece que sou eu. E aí, quando a gente se percebe filho de Deus, sabe? Nada mais importa, porque nós somos criados perfeitos, né? Assim, perfectíveis, né? Então a gente tem essa capacidade, essa pureza dentro de nós. A gente que fica colocando algumas sujeirinhas ali, outras aqui, né? E Mas a gente buscando tem essa empecilho, né? A potencialidade. gente fica buscando empecilho, né? Buscando muletas de, eu não posso porque eu não consigo fazer tal coisa, né? Então a gente fica, eu não posso agora, vou deixar para fazer isso depois, né? A gente cria esses empecilhos também, né? Uhum, queria. Deixa de Eu se amar. queria, eu queria comentar aqui, ler os comentários. A Angel colocou aqui: Deus está sempre conosco, né? A gente às vezes esquece disso. Solitude, sentindo a presença de Deus é muito bom. Exatamente, Angel. E o Jorge colocou aqui: ó, no nosso tempo passa muito rápido, né? E vive correndo para lugar nenhum. É isso, então a gente precisa desses momentos de pausa, né, Jorge, para a gente poder refletir se nós estamos indo para o caminho correto, né? Será que o que eu estou fazendo da minha vida é o melhor? Qual que é o propósito? Qual que é o meu objetivo? O que eu estou deixando de legado? Eu gosto muito de pensar nisso, né? Qual que é o legado que eu estou deixando? Se amanhã a Monique não estiver aqui, o que ela fez, né, de diferente? O que ela fez para ela? O que ela fez para os outros que estão aqui, né, à sua volta? Então acho que é um pouco disso que a gente precisa parar de vez em quando para refletir, né, Valéria? Super. Achei que foi bem produtivo o nosso papo. Achei que rendeu muitas reflexões positivas. Eu espero que o Exato. pessoal também tenha gostado. E que bom, né, que tem 10 pessoas aí conectadas com essa mensagem que a gente possa levar para o dia de hoje, pelo menos para o dia de hoje. Exato. Valéria, eu queria agradecer a sua participação. A gente amou aqui a sua presença, muito boa Ai, suas considerações. A gente fica muito feliz quando vê aí pessoas fazendo trabalho, né, de divulgação da doutrina espírita, trabalhando com crianças, que eu acho maravilhoso. Então, parabéns aí aos jovens de Arimateia, que vocês, né, se fortaleçam e consigam divulgar cada vez mais e fazer trabalhos como esses, tá? A gente fica aqui na torcida para que dê tudo certo, que vocês, né, se expandam aí, ganhem bastante seguidores, né, que vocês consigam propagar cada vez mais essa doutrina tão abençoada que me faz tão bem, imagino que faça também muito bem para você. que eu agradeço muito em nome da mocidade, todo mundo ficou feliz com o seu convite e que a gente possa ter essa intuição sempre conosco, né? Eu, você, todos que estão aí presentes também sejam instrumentos na nossa própria vida, né? Nessa luta aí entre o corpo e a alma. E também com os nossos irmãos, nossa família, que a gente tenha persistência, porque a gente tem esse instrumento, né? A gente tem essa doutrina que vai nos ajudar. Então, que a gente possa usá-la. Ela está aí ao nosso bel prazer. Então, Exato, é isso mesmo. Gente, eu queria aproveitar esses minutinhos finais só para fazer um convite. Tem um amigo nosso entrando aí no desafio dos 21 dias, que é o Aloísio Sônego. Ele começa hoje a fazer a reflexão, então a gente tem que ai, incentivar, que tá todo mundo fazendo essa reflexão, cada um buscando um horário. Valéria, fica aí o convite também, se você puder fazer esse momento de reflexão, combina um horário, a gente faz, né, inicialmente nos primeiros 21 dias. É de segunda a segunda, escolhe um determinado horário para fazer uma reflexão, escolhe um livro, igual a Monique fez aqui com Religião dos Espíritos. Escolhe o livro da sua escolha aí, né? E faz uma reflexão com alguém ou sozinho, né? A gente começa sozinho. Como eu já passei dos 21 dias, já tô no 91, porque eu falei que eu vou finalizar o livro. Então, estou chamando convidados justamente para o pessoal não cansar da amor, né? Aqui sozinha, né? É bom a gente sempre trazer gente diferente, gente que tem também, consegue contribuir de alguma forma nessas reflexões. Então, fica aí o convite também para você fazer o desafio. O Aloysio colocou aí, ó, vem para o desafio. Então, se vocês quiserem vamos fazer lá trabalhar nos nisso. Jovens de Arimateia, pensem nisso também, tá bom? Fica aí o convite. E hoje o Ok. Se não der Aloysio pra às fazer do jovem, a gente pensa no 17h30. pessoal. Hoje o Aloysio às 17h30. 17h30, viu, né, Aloysio? É isso aí, né? Comenta aí pra gente, sabe, pra gente confirmar o horário. Acho que é isso, 17h30. Ele vai começar hoje os 21 dias. Depois, Aloysio, eu quero ver se vai continuar depois dos 21. E aí depois fica a critério, né? Depois dos 21 dias, aí eu mesma voltei pro horário de segunda a sexta, porque de final de semana, ó, é puxado. Imagina Ah, se estivesse obrigada, trabalhando, Valéria. né? Não é fácil.
Obrigada, Valéria. Então, até a próxima. Espero que a gente tenha aí outros trabalhos aí na sequência. Com certeza vai ter. Muito obrigada, gente. Tchauzinho, bom Obrigada. Tchau, dia. tchau.